Muita gente me pergunta como vai ser o futuro, quais são as grandes tendências para o futuro, principalmente no setor de serviços. Eu tenho a oportunidade de conhecer muitos lugares, viajar bastante, conhecer muita gente, conhecer muitas empresas. E o que eu tenho visto tem todo um contexto de automação, toda essa questão da computação cognitiva, inovações tecnológicas tem trazido para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Isso tudo começou lá com o smartphone algum tempo atrás, talvez 10 anos atrás. Mas o que eu posso dizer para você é que muita coisa ainda vai acontecer. Muita coisa já aconteceu, mas muita coisa vai acontecer cada vez mais rápido. Mas talvez um grande ponto para a gente estar sempre preparado, para a gente estar olhando para frente e estar pronto para os grandes desafios que a inovação, que a transformação, que toda essa tecnologia traz, é como que você se mantém atualizado, como é que você se mantém capaz, como você se mantém competitivo no mercado. Esse talvez seja o grande desafio para todo tipo de profissional. E talvez uma questão para você pensar, eu penso muito sobre isso, é a questão, será que eu vou ser substituído por um robô no futuro? Só tem um jeito de não ser substituído por um robô, é não sendo robô. É pensando, é propondo, porque robôs normalmente são muito bons para responder perguntas, mas eles não dão conta de fazer perguntas. Esse talvez seja o maior dom humano, a maior característica humana, que é de fazer as perguntas certas, de questionar tudo e pensar no próximo passo. Então, fica aqui uma dica, né? Para não ser substituído por um robô, não seja um robô. Seja propositivo, seja inovador, pense em coisas que as pessoas não estão pensando, proponha coisas que as pessoas não pensaram ainda. Essa talvez seja a grande questão para se garantir para o futuro. Um outro aspecto muito importante para se considerar sobre tudo isso é como que serviços têm atrelado a tudo isso. Porque tudo que a gente tem visto em termos de novas possibilidades está muito mais voltado a serviço do que produto. É muito raro, ajudo muitas startups com mentoria, com apoio no desenvolvimento dos seus negócios, que eu vejo isso acontecer muito. É muito raro ver uma startup de produto físico que trata alguma coisa. A maior parte das startups são empresas escaláveis, com produtos repetitivos, inovadoras. Normalmente a gente vê muito para serviços. Então elas pensam num problema real e começam a tratar aquilo de uma forma inovadora e não pensada, de uma maneira escalável, fácil, pensando muito no usuário como o centro de tudo. Então eu estou pensando sempre que, talvez a dica aqui é que se você pensa em empreender, pensa em trabalhar, pensa em prestar serviços, né? Coloque o usuário no centro, seja qual for a tecnologia, qual for a inovação que vai ter no futuro, sempre que você colocar o usuário no centro, pensar nele, pensar na melhor jornada, que é o que o Design Thinking prega, você nunca vai errar. Você sempre vai ter uma vantagem competitiva, porque pensando no cliente, pensando em melhorar a vida dele, pensando em reduzir o esforço dele, você sempre vai acertar. E cá entre nós, às vezes é difícil ser cliente. Às vezes é muito difícil, muitos processos, muita burocracia, muita complexidade. E quando a gente encontra uma empresa que presta um serviço mais simples, mais ágil, e a tecnologia ajuda muito esse tipo de coisa, a gente se encanta, a gente muda de fornecedor rapidamente, porque a gente quer isso. A gente quer uma experiência melhor, a gente quer ser mais bem tratado, a gente quer sentir que o serviço é prestado para a gente. Então essa é a outra característica que a gente precisa pensar muito em termos de futuro, que é como que a gente quer ser tratado, como que a gente quer ser respeitado. Hoje a gente vive numa era da reputação. Então todo mundo digital, tudo isso que a gente vive, redes sociais e tudo mais, a gente quer colocar nossa marca, a gente quer ser visto, a gente quer ser reconhecido, a gente quer ser respeitado e a gente quer ser considerado efetivamente. E tudo que a gente está discutindo aqui em design, em serviços, é para isso. Como que a gente pensa no usuário, como constrói uma jornada efetivamente válida para ele. Um outro caminho interessante para pensar como que vai ser o futuro, quando você pensa, puxa, como vai ser o futuro, é pensar no passado. É isso mesmo. Se você pensar, por exemplo, como que era um supermercado no passado. O supermercado no passado era uma lojinha que a pessoa chegava lá, ela não tinha acesso aos produtos, ela tinha que entrar numa fila, esperar a pessoa te atender no balcão. E dentro dessas circunstâncias, você não tinha acesso a todos os produtos que tinha, você tinha produto lá que você nem sabia, porque você não via. Como é que o supermercado evoluiu? Ele evoluiu para um autoatendimento, que é um modelo bem contemporâneo. Todo mundo gosta de autosserviço e autoatendimento, onde você entra no supermercado, você mesmo escolhe, você mesmo pega os seus produtos e serve. E aí talvez, como que vai ser um supermercado no futuro? Essa talvez seja
uma forma de idealizar o futuro, é pensando no passado, olhar o presente como o passado se transformou no presente e como que vai ser o futuro. E aí pensar de fato nos desafios dessa nova forma de prestar serviço. Puxa vida, como é que eu vou vender um iogurte pela internet? É possível fazer isso? Um presunto, uma carne, produtos perecíveis? Então tudo isso, nesse exercício de pensar que é possível, pensar na relação ideal, puxa vida, como é que eu posso fazer para no momento que eu pedir no meu supermercado virtual eu conseguir receber imediatamente? Toda essa questão é onde que você vai encontrar caminhos para inovar, caminhos de como que você vai tirar essas objeções, essas restrições, afinal, se você pensar lá atrás, quando se pensou nisso, né, ou num banco, o banco, se você pensar hoje, puxa vida, o tanto que o banco evoluiu, o banco tinha exatamente o mesmo formato, as pessoas tinham que ir lá no banco, pedir para alguém fazer um serviço para elas, né, e quando foi construído o conceito do banco virtual, pensa o desafio de quem criou isso, né, puxa vida, mas o Sérgio não é bancário, como é que ele vai fazer um DOC, como é que vai fazer uma transferência, como é que ele vai pagar um boleto, ele nunca fez isso na vida. Quem faz isso são bancários que tiveram que estudar, fizeram treinamento, né? São preparados para fazer isso. E o banco teve que pensar lá atrás como que ele ia escalar o serviço dele, entregar uma experiência melhor 24 horas por dia para os seus clientes. Como? Como é que eles pensaram nessa jornada em processos simples, onde o próprio usuário, o cliente deles, conseguia entender como fazer um pagamento, uma transferência, um DOC, e ele fazia isso da sua casa, do seu celular, faz isso, né? Da sua casa, do seu celular, a hora que ele quiser. Então, pensa que não foi fácil para o banco sair da situação antiga e ir para a nova. Questões de segurança, capacidade, se o usuário ia dar conta. Então, são exemplos de que empresas que já venceram essas barreiras de sair do passado, ir para o futuro, e com todas as dificuldades, eles conseguiram imaginar condições, criaram situações, sistemas, serviços, processos para garantir a melhor experiência para o usuário e que ele conseguisse, de fato, passar por tudo isso. E afinal, né, para o banco, para o supermercado, ficou muito melhor, porque ele tem hoje os usuários, os clientes ajudando, da forma como que a gente já colocou aqui, na co-criação, na coprodução do serviço. Então, o cliente hoje é um ente que você não consegue separar, ele consegue prestar o serviço junto com o banco. É muito interessante essa perspectiva. Mas pensando em inovação, essa é uma boa forma também. É pensar como era no passado, imaginar o presente e pensar como poderia melhorar isso para o futuro, transformar, inovar de fato. E aí, escolher alguns pontos desses desafios, que é sair do ponto atual e para o futuro, e trabalhar cada um deles. E a gente pensando em futuro, né, muita coisa a gente já consegue enxergar hoje, já consegue imaginar como vai ser o futuro. Um ponto interessante que eu ouço muito essa discussão, né, do Uber, do táxi, do motorista de ônibus, do cobrador, enfim, né, do motorista de caminhão. O que a gente vê e o que a gente ouve, e os primeiros protótipos funcionais, é que cada vez mais esses trabalhos repetitivos, monótonos e até um pouco perigosos, né, vão ser substituídos efetivamente por sistemas computacionais. Então, essa grande discussão, né, o que vai fazer, não vai ter motorista de ônibus, nem tampouco comprador. Né? E esse é um ponto que a gente tem que se preparar. Eu vi um estudo muito interessante nos Estados Unidos, tem duas grandes profissões lá que meio que seguram a economia dos Estados Unidos. A primeira é a base da pirâmide, muita gente, muitos jovens, né, e acho que vocês vão se lembrar, a filha do presidente Obama trabalhava num fast food lá no McDonald's na época que ele era presidente. Então, é muito comum nos Estados Unidos começar a sua profissão trabalhando nas redes fast food. Que também, se você pensar, é um processo bastante antigo, né? Apesar de funcionar bem, de ter muito cliente, ter muita necessidade, muita demanda, mas é muito louco você pensar que às vezes você fica mais tempo na fila do fast food, do McDonald's, por exemplo, do que comendo o sanduíche. Vocês não têm dúvida que isso vai mudar. Você vai chegar lá, você vai pedir num totem, de uma outra forma, no seu celular, e alguma coisa que não é humano que vai construir o seu sanduíche, porque é um processo efetivamente mecânico. Põe o pão, põe não sei o quê, põe o tempero, o molho, põe a carne. É um processo muito mecânico. Então, vocês não têm dúvida. Lembra que eu comentei, para você não ser substituído por um robô, você não pode ser um robô. E esse caso é um caso bem clássico, bem claro, de que é um processo muito automatizável. E uma outra indústria que tem muito impacto nos Estados Unidos, que eles estão discutindo, é a questão do motorista de caminhão, que é uma população que tem um pouco mais de idade, que ganha bem também,
Estados Unidos é um país continental, que eles estão discutindo como é que vai ser essa vida no momento que não tiver mais um motorista de caminhão, o que eles vão fazer? Então essas novas tecnologias, pensando tanto na base da pirâmide, lá no caso do início, o primeiro emprego, quanto as pessoas que vivem disso, né, de transporte, de bens e produtos lá, como é que isso vai acontecer, né? Então tem que se pensar, né, como que essas pessoas vão se requalificar e vão se preparar para um futuro. É lógico que tem outras coisas acontecendo também. Se pensar do ponto de vista da distribuição, pegando esse exemplo do caminhão, pensa que daqui a pouco a gente vai produzir na nossa casa mesmo, com as impressoras 3D, nós vamos imprimir o nosso sapato, a nossa camisa, as nossas coisas em casa. Então essa é uma tendência também, cada vez mais a gente vai produzir as coisas mais próximas do consumo. Exemplo que a gente tem visto muito frequentemente agora aqui no Brasil é a produção de energia fotovoltaica em casa. Em vez de produzir energia lá longe, na usina hidrelétrica, transportar, chegar na sua casa, consumir, você mesmo gera, consome ali no local. Percebe o tanto que produto está se aproximando também de serviço? Então a gente vai ter essas questões de produzir os produtos mais perto do consumo e reciclar sua camisa, reciclar seu sapato e reutilizar. Então isso vai afetar fundamentalmente não só a indústria, mas também a distribuição, o varejo como um todo. Então percebe que tem questões de tendências, né? E a gente pode colocar também a questão dos drones, né? Tanto o drone para entrega, a gente já vê isso acontecendo também com algumas empresas que estão usando drones para entregar. E olha que legal, né? Porque o drone elimina um grande problema da abundância, que é bom, né? Da tecnologia, da riqueza que tudo isso gera, que é o congestionamento. Porque aí passa a ter, não tem mais problema de entrega, porque não passa pela rua mais, pelas estradas. Então, os drones vêm resolver tanto o problema de entrega, de velocidade, mas também de congestionamento. Pensa o tanto que vai desafogar, o que poderia desafogar as estradas, as ruas da cidade, se tivesse outro tipo de entrega. Mas isso também caminha para o nosso dia a dia, né? Então, se você pensar ao mesmo tempo que você vai, hoje grande parte, principalmente nas cidades maiores, você gasta muito tempo, né, nas cidades médias e grandes, muito tempo deslocando do seu trabalho até a sua casa, né? Pensa o tempo, eu vi uma estatística aqui em São Paulo, se você estivesse morando perto do seu trabalho, ou mesmo trabalhando de casa, você ganharia 40 dias a mais de férias por ano, que é o tempo que você fica dentro do carro. E esse tempo que você fica no carro, né, que você fica lá dirigindo, atento, cuidadoso ao trânsito, ele poderia, se você tiver um carro autônomo, ser utilizado de outra forma, muito mais útil para você. Você podia estar estudando, podia estar trabalhando, podia estar fazendo alguma coisa mais útil. Então, é muito provável, eu vi um estudo bem legal de uma montadora alemã que ela está ressignificando todo o carro, né? Porque hoje o carro todo é montado para uma pessoa que fica num determinado lugar que tudo tem que ficar ali a dispor dele. E se não tiver mais a necessidade da pessoa dirigir o carro, como é que vai ser a configuração? Vai ficar numa sala de estar, todo mundo diferente um para o outro, conversando? Como é que vai ser o carro? Então, todas essas questões a gente volta no conceito de design. Como que vai ser o design do futuro do carro? Como é que vai ser o design dos serviços? Como é que vai ser o design do trabalho no futuro? Então, questões como essas são muito importantes. Uma outra questão que eu vejo de tendência, e muita gente pensa em inovar fazendo um aplicativo, né? Nada contra os aplicativos, eles ajudam a gente, eles aceleram, eles facilitam a nossa vida, mas eu vejo uma tendência muito grande dos assistentes virtuais, sejam eles em chat, no WhatsApp, mas seja ele no próprio celular. Então, quando você fala assim, puxa, falar com o seu próprio celular, falar, olha, transfere tanto de dinheiro para a conta tal, veja se a minha encomenda já chegou do correio, ou agenda para mim lá que eu tenho que ir na aula de balé da minha filha, tudo isso, né? Então a tendência é a gente pensar que os assistentes dos celulares vão substituir as apps, porque eles vão interagir com as apps, né? Vai entrar na app do banco, no banco e vai resolver o seu problema, na sua agenda, enfim, vai entrar lá no serviço do correio para ver a sua situação. Então a tendência dos assistentes virtuais, eles também devem transformar muito a vida da gente e os serviços são prestados. Então as apps, do jeito que a gente está pensando, elas vão perder um pouco a relevância porque elas vão estar ali meio longe da nossa realidade. A gente vai falar com o celular que vai interagir com as empresas e os serviços. Vai ser outro desafio para as empresas serem relevantes, estarem próximas aos clientes e aos serviços deles. Uma outra questão que eu vejo muito importante como tendência, né, é essa questão da computação cognitiva.
tem se investido muito. Eu já fiz alguns projetos e a gente se surpreende cada dia mais com a capacidade que a computação cognitiva traz para a vida da gente. Porque à medida que um computador consegue aprender algumas coisas, consegue evoluir de maneira até certa forma autônoma, à medida que ele vai interagindo, como uma criança vai aprendendo, a gente vai orientando por um pouco de curadoria e mentoria, ele é capaz de aprender e aprender cada vez mais. E talvez o ponto mais surpreendente é que esse conhecimento vai só acumulando, vai só aumentando. E de certa forma, o que a gente percebe também? Uma outra situação de serviços, que é uma característica do serviço, que é a heterogeneidade, ou seja, dependendo da pessoa que está prestando o serviço, ele vai se comportar de um jeito, ele vai prestar serviço de uma forma. Talvez com esses novos paradigmas, essas novas soluções, esses novos formatos, como a computação cognitiva, por exemplo, a gente vai conseguir dar um pouco mais de clareza, um pouco mais de padronização para serviços, porque como a gente treinou aquela entidade, aquele sistema, aquele robô para atuar daquela forma na prestação de serviço, na interação humana, ele vai prestar da mesma forma sempre, vai ser certamente pessoal, vai conseguir entender as circunstâncias de cada cliente, porque a situação permite isso, mas ele vai conseguir entregar exatamente aquilo que se propõe a fazer, dentro de um padrão, dentro de uma qualidade, dentro de um tempo, dentro de uma realidade. Ou seja, ele não vai prometer nada que não pode fazer e vai fazer exatamente aquilo que tem de ser feito, enfim. Então são situações novas que esses novos componentes, novas soluções, novas tendências vêm transformando o nosso dia a dia. E por fim, o que eu vejo, talvez a nossa geração, ela é privilegiada, porque poucas gerações tiveram a oportunidade, a possibilidade de ver uma transição de dois mundos, de uma era para outra era, de uma situação para outra situação. Então acho que a gente está tendo uma grande oportunidade de viver bem em relação a viver o passado, viver o presente e viver o futuro.